Para quem está aprendendo inglês, é muito fácil comparar a chegada até a fluência com uma corrida. E aí entra a pergunta, você está correndo na direção certa ou na direção contrária para finalizar a sua corrida ou chegar à fluência? Para que você possa ter certeza que não está indo na contramão rumo à fluência, fica comigo pelos próximos minutos que a gente vai explorar esse tema e fazer você pensar certinho o que você tem, o que você não tem que fazer. Se você não me conhece, sou o professor Eduardo Gaffa e como todo canal, esse aqui também é movido a likes e a inscrições. Então se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, deixe seu like, ative notificações, compartilhe e no final responda a pergunta que eu tenho para fazer para você, porque ela é o momento em que a gente se comunica. Eu adoro falar com você e respondo sempre a todos e a cada um de vocês que falam comigo. E de novo, eu agradeço por tudo isso, o like, a inscrição e tudo mais. Thank you! Assim como numa corrida, você tem que pensar o que você quer. Você quer correr rápido? Você quer correr uma maratona? Você quer correr seus primeiros 5 quilômetros? Tudo isso passa por você definir o seu objetivo. O que você quer com o inglês? Você quer ser fluente na conversação? Você quer ser fluente na hora de escrever? Porque afinal de contas, você tem que lembrar sempre que nós temos na comunicação 4 habilidades. Uma quinta que depois eu posso comentar. A primeira delas, ou uma delas, a fala, a escrita, a leitura e a compreensão auditiva, né? Os chamados 4 skills. Tem também o fato de pensar, que algumas pessoas dizem que não existe, outras dizem que existe, mas enfim, tá? Você um dia vai chegar a pensar em inglês com toda certeza. O fato é que você tem que saber o que você quer. Qual é a habilidade que você precisa desenvolver primeiro? Eu sugiro sempre que você desenvolva as 4, mas é óbvio, existe uma prioridade sempre, e uma só prioridade, a gente não tem várias, né? E qual é a sua? Bom, se a sua prioridade é falar inglês, você tem que pensar qual é a habilidade associada a ela, que é a da compreensão. Você não pode esquecer nunca que você aprendeu a falar português ouvindo e ensaiando, ouvindo e testando, ouvindo e sendo corrigido, ouvindo e se comunicando em determinados contextos, até que tudo aquilo começasse a fazer sentido para você. Correto? E só depois então é que você foi para a escola. E lá na escola você começou a ver, você começou a escrever juntamente com a leitura, e isso foi então fazendo com que você fosse aprendendo a ler e escrever. Lembra que você adquiriu a fala por meio da audição e que você aprendeu a escrever por meio da leitura, ou simultaneamente as duas. Por essa razão, para a gente aprender uma nova língua, você tem que saber o que você quer de fato. E aí vem a pergunta, para que eu quero aprender inglês? Por que eu quero aprender inglês? Isso é fundamental. É para o meu trabalho? O que eu vou desenvolver no meu trabalho? Quais as habilidades que eu vou ser demandado no meu trabalho? Eu vou ter que conversar com pessoas. Ok, então você não tem, né, como fugir da interação, de ouvir e falar. Ok? Então o seu foco, se é esse de fato, em primeiro lugar está aí. Até porque essas são habilidades mais complicadas da gente desenvolver. Porque a gente sempre vai depender de outras pessoas e da interação, certo? E às vezes no ambiente do trabalho isso causa uma certa pressão, causa um certo desconforto, um pouco de falta de confiança vai acontecer entre falar com o chefe, com os seus pares, enfim, tudo isso vai acontecer. Porém, se você precisa, num primeiro momento, enviar mensagens, ou receber mensagens, ou escrever para pessoas falando sobre outros elementos quaisquer que sejam do seu trabalho, bom, então o seu foco aí está na leitura e na escrita. E aí então, veja, é igualmente difícil escrever bem. Ler é mais fácil, mas escrever bem não é fácil. Escrever bem é tão complicado quanto falar bem. Então, veja, você precisa cruzar as 4 habilidades, ou pode trabalhar primeiro uma, conectada à outra, no caso falar e ler, ou ao escrever conectado à leitura. Qual é a sua prioridade? E para quê? Qual a sua motivação? É para viajar? Então a leitura não vai ser tão importante? É para o trabalho? Para artigos acadêmicos, por exemplo, para ler e escrever? Bom, então, talvez a fala não seja a sua prioridade, mas é fundamental que você eleja a sua prioridade, que é uma só. Eu quero desenvolver as 4 habilidades ao mesmo tempo. Ok, prepare-se para isso e pratique todas elas, porque isso vai tomar um pouco mais de tempo, até que você consiga chegar então
não só a fluência, tanto da fala, quanto a fluência da compreensão, mas quanto a fluência da leitura e a fluência da escrita. Então ser fluente é um composto, né? Quero ser fluente, pronto, é isso. Agora, você, primeira coisa, tem que saber, de fato, para saber se você está indo na direção certa, qual é o seu objetivo, por que você quer atingir esse objetivo primeiro e como você vai então, aí é a estratégia que a gente vai traçar. Mas afinal de contas, o que é correr na direção contrária, correr na contramão? Bom, vamos pegar um exemplo aqui bem clássico, tá? Por exemplo, quando a gente cai no YouTube, a gente entra no labirinto do YouTube. Vamos pensar no labirinto do YouTube do inglês, ok? O labirinto do YouTube do inglês vai sugerir para você várias coisas ao mesmo tempo. Tanto no que diz respeito à pronúncia, um pouco sobre gramática, um pouco também sobre vocabulário, tudo muito de forma isolada, pouco conectada. E nesse labirinto você acaba estando perdido. Por quê? Porque vamos imaginar que a sua prioridade seja falar inglês. Aí quando você percebe, você está lá trabalhando puramente um vocabulário isolado. Verifica se esse vocabulário isolado vai entrar diretamente no desenvolvimento da sua habilidade. Nesse momento, quando você está lendo muito mais do que pensando em ouvir e praticar, você está correndo na contramão. O que você precisa priorizar se você quer falar inglês é, primeiro, você tem que ouvir bastante. Ouvir, pode ser filmes, pode ser séries, mas veja de novo, se você está assistindo a uma série com a legenda em inglês e você está ouvindo o som original em inglês naturalmente, você não está trabalhando o ouvido, você sim está trabalhando a leitura, porque as duas habilidades você não vai conseguir desenvolver ao mesmo tempo assistindo a uma série, ou seja, você não vai conseguir ouvir, assistir e ler ao mesmo tempo. Você vai para aquilo que traz mais conforto, que acaba sendo a leitura. Pensa se isso acontece com você. E quando você faz isso, visando então falar inglês e compreender inglês, você está correndo na direção contrária, está indo na contramão. A mesma coisa acontece quando você tem que priorizar, o seu foco é a escrita e a leitura e você passa horas e horas e horas lendo. Ok, isso é maravilhoso, isso vai dar para você todo um input, todo um conhecimento importante para que você possa então desenvolver, gerar o seu output. Mas a pergunta é, você está gerando o seu output? E de novo, tanto o output quando você tem que falar, quanto o output do que você tem que escrever, necessariamente eles precisam ser avaliados, orientados. Alguém tem que dizer para você se você está indo na direção correta. Porque do contrário, aprender para acumular conhecimento e não botar para fora aquilo que você aprendeu, aí sim você está acumulando e não está nem correndo na direção contrária, nem na direção certa, você está meio parado. E aí entra aquela sensação qual? A sensação de eu estou travado, o meu inglês trava. Já aconteceu isso com você? Já pensou nisso? Isso já passou na sua cabeça? Como essas coisas acontecem de maneira inconsciente? Ou seja, meu amigo, minha amiga, para que você possa correr na direção direta da fluência de verdade, quer seja a fluência de comunicativa, de compreender e de falar, ou a fluência de conseguir ler e escrever como você gostaria, você tem que fazer atividades específicas para cada uma delas. Primeiro, como eu falei, definir qual é a mais importante e a prioritária para você. Depois, você tem que ter atitudes e fazer atividades, certo? Que levem aonde você quer. Ou seja, de novo, você quer falar, você necessariamente tem que ouvir, mas você vai precisar praticar. Você pode até falar sozinho, mas de novo, isso não é significativo, isso ajuda você a praticar sim, mas não ajuda a fazer com que você entre na avaliação dos outros que estão falando com você. É isso que vai determinar para você confiança. Da mesma forma, você pode ler todos os livros que você quiser de 1000 páginas, mas se você não parar para escrever com a orientação e verificando se o que você está escrevendo está correto, está adequado, está da melhor maneira que poderia ser escrito, bom, então você vai ficar vagando, certo? Estudando, dedicando tempo, correndo atrás do rabo e indo na direção contrária, ou não, ou pior, parado naquilo que você precisa. Então, atitude é buscar as ferramentas corretas para as coisas que você precisa fazer. Você quer pregar um prego? Tem que ter um martelo, não pode pregar um prego com uma faquinha. Isso é, de novo, né, usando a nossa metáfora, correr na direção contrária, correr na contramão. Por fim, para resumir, mantenha o foco. Você definiu o seu objetivo, então mantenha o seu foco. Fique focado naquilo, não caia, saia das fronteiras do labirinto do YouTube ou do que quer que você utilize
para estudar. Você quer falar inglês, mas você está trabalhando com o Duolingo. Poxa vida, não percebeu que isso não dá certo? Isso é na direção contrária? Manter o foco, desenvolver e trabalhar e praticar as habilidades que você precisa é fundamental. E fica só mais uma dica aqui, tá? Muito importante. Quem vai dar para você segurança, confiança para usar o inglês, seja na escrita, seja na fala, é a gramática. Um pouquinho de gramática não faz mal para ninguém. Então estudar gramática simultaneamente com as habilidades que você quer desenvolver é muito importante. Pode acreditar, mesmo que muitos caras falem que estudar gramática não presta, que ninguém aprende. Pense a respeito, pense muito bem a respeito, porque se você fala bem português é porque você dá bola para a gramática. Se você não dá bola para o português e não fala bem português, então tudo bem, certo? Talvez o seu trabalho não demande falar um bom português, mas se você pensa em se desenvolver mais e mais, você sabe da necessidade de ser fluente não só em inglês, mas também em português. E para ambas as coisas, um pouquinho de gramática vai ser fundamental, necessário e importante. Pode acreditar. E aqui fica então a minha pergunta: você está correndo na direção contrária? Você já correu na contramão da fluência? Qualquer que seja a habilidade que você precisa desenvolver, escreve para mim aqui. Sim, eu já fiz, já perdi meu tempo, eu já corri na direção contrária, ou eu ainda estou correndo na direção contrária, porque o objetivo desse vídeo é falar com você e passar uma luz para que você possa então realmente ir mais rapidamente ao seu ponto. Afinal de contas, a distância mais curta entre dois pontos é a reta, e é isso que eu quero para você. Para isso que eu estou fazendo esse vídeo, e para isso então que eu peço que você deixe seu comentário aqui, e agradeço pela audiência. Thank you very much again, my dear friend. God bless you, and bye bye, my friend. Now.